Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Iniciando mais um culto de domingo. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós estaremos lendo a partir do versículo 3. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viviam antes de vós. Oremos, irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais este culto. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Deus, mesmo que não sejamos merecedores, ó Deus, porque somos pecadores, mas mesmo assim, ó Deus, através da sua graça, através do seu amor, ó Deus, o Senhor nos concede tudo o que nós precisamos e muito mais, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelo cuidado que tem tido conosco, nos guardando, ó Deus, dos males que afligem em nosso tempo, ó Pai. E também, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja cuidando da nossa organização para o nosso retorno aos cultos presenciais, ó Pai. Que tudo que nós estejamos fazendo, ó Deus, que nós estejamos fazendo, seja para proporcionar o melhor e com mais segurança para cada um dos irmãos, ó Deus. Muito obrigado e também, ó Deus, faça-se presente conosco no culto dessa noite. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Iniciando o culto agora com a parte do louvor, o ministério tem a palavra nesse momento.
irmãos acabaram de ver aí um pequeno vídeo, né, que é um resumo do procedimento que todos nós deveremos adotar com o nosso retorno a partir do dia 1º de novembro, tá? Quero só lembrar os irmãos, né, que eu não coloquei no vídeo, mas que o retorno é apenas para o culto noturno, tá? A EBD, as uniões, culto de quarta-feira ainda não voltam a ser presenciais, tá? As EBDs estarão sendo realizadas ainda todo domingo online através das 9 horas da manhã, e o culto de oração nas quartas-feiras às 20 horas através do Google Meet. Então, toda quarta-feira eu mando o link para os irmãos e nós nos reunimos nessa sala, nesse ambiente virtual onde nós compartilhamos a palavra do Senhor, fazemos os nossos pedidos de oração e oramos juntos ali toda quarta-feira a partir das 20 horas. Tá? Então, lembrando, dia 1º de novembro voltaremos com nossos cultos presenciais, enfatizando que aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, crianças com menos de 10 anos, pessoas que fazem parte do grupo de risco, é recomendado que essas pessoas não voltem. Se voltarem, elas terão um termo, tá, para assinar sobre assumindo a responsabilidade, né, de alguma eventual coisa que possa, alguma eventualidade que possa ocorrer na igreja, ok? E esses são os nossos avisos da semana. Mas também, já falando sobre acontecimentos da semana, nós temos aqui os nossos aniversariantes que gostaríamos de parabenizar, né? A nossa irmã Zélia completou aniversário essa semana, o Pedro Henrique, que é o filho da Zilda, a Carol Stockna, né, a mãe da Malu, e também, né, completando aí 48 anos de casado, bodas de granito, os nossos irmãos Sérgio e Emília. Então, os nossos parabéns para todos eles, que eles continuem sendo abençoados por Deus. E passando para o momento de dízimos e ofertas, irmãos, eu não vou fazer uma leitura bíblica aqui nesse momento, mas eu quero dar algumas explicações que já surgiram essas dúvidas, né? Porque alguns irmãos já perguntaram, olha, com o culto presencial voltando, eu não posso mais depositar, fazer a transferência online pelos dízimos e as ofertas? Não, muito pelo contrário. Será até melhor que continue a fazer dessa forma. Então, se você tem a possibilidade de continuar fazendo a transferência do seu dízimo, das suas ofertas, muito melhor, tá bom, irmãos? Então, não é porque voltaremos com o culto presencial que os irmãos deverão entregar ali os seus dízimos, as suas ofertas. Não, pode simplesmente colocar ali no seu envelope o comprovante da sua transferência só para os irmãos terem um controle melhor sobre isso, tá bom? Mas podem continuar tranquilamente fazendo a transferência bancária, fazendo o depósito, como os irmãos fizeram aí durante esse período que nós passamos. Na tela os irmãos acompanham aí a nossa conta e lembrando que até o final desse mês os irmãos também podem estar depositando as suas ofertas para missões nacionais nessa mesma conta, mas lembrando sempre, quando fizer um depósito destinado para missões, especifique ele, né, para o irmão Militão ou para o Leandro, falando, olha, esse valor que eu coloquei, o tanto desse valor que eu coloquei é destinado para missões nacionais, para que eles possam depois reverter esse dinheiro para a junta de missões. Tudo bem, irmãos? Nós faremos mais uma oração nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esses irmãos que completaram mais um ano de vida, Deus, mais um ano na Tua presença, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de cada um deles, que não venham a se desviar dos seus caminhos, ó Deus, mas que continuem, ó Deus, a servir ao Senhor fielmente por muitos e muitos anos ainda, Pai. Nós também te agradecemos pelos dízimos e as ofertas que os irmãos têm depositado para ti, ó Deus. Nós sabemos da importância desse dinheiro na nossa manutenção, ó Deus. Sabemos que o Senhor não precisa disso, ó Deus, mas que nós temos compromissos a honrar aqui perante outras pessoas, perante as nossas autoridades, e por isso nós entendemos que esse dinheiro tem uma utilidade sim, e que esse dinheiro também, ó Deus, possa ser revertido na pregação do seu Evangelho, ó Deus.
tanto no sustento de missionário, quanto também na ajuda que alguma pessoa esteja necessitando, que possamos estar, ó Deus, preparados a suprir essas necessidades. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da sua igreja e nós temos visto isso. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. O Ministério de Louvor tem a palavra e logo após o Ministério de Louvor nós veremos mais alguns vídeos da nossa campanha de missões. Jesus.
beber das correntes das suas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz e o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração, o meu louvor, o meu clamor, a minha voz, meu coração. Quero em sua casa estar, beber das correntes das suas delícias. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz. Rei dos reis, Criador do universo, soberano em majestade e poder. Neste altar venho hoje te adorar, nada poderá calar minha voz e o meu louvor. Meu nome é Irileia Fernanda da Silva Paz. Eu estou na unidade da Penitenciária Feminina do Paraná há 4 anos e 10 meses. Fui condenada, não gosto muito dessa palavra, mas é essa. Há um certo tempo, ainda tenho 3 anos, teoricamente, para ficar aqui. Meu nome é Larissa Tessaro Menarim e eu tô aqui faz 1 ano e meio. Peguei uma condenação de 10 anos para cumprir 4 em fechado. Meu nome é Jaqueline da Silva Teixeira. Estou presa por tráfico de drogas. Faz 6 meses que eu estou aqui. Não sou condenada ainda, estou esperando condenação. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa extremamente solta no mundo mesmo, totalmente afastada de Deus. Quando eu estava na liberdade, não frequentava igreja, não buscava Deus. Em certos momentos eu até declarava que eu não gostava de crente. Lá fora eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, de trabalhar esse lado espiritual realmente. E a gente tem uma falsa ideia de que a liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso daqui não é um mundo para mim, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso aqui não é um lugar bom de estar.
O primeiro contato que eu tive com Cristo aqui dentro foi através da Bíblia, que foi doado pela Igreja Batista, que faz um trabalho aqui dentro. Ao ler essa Bíblia, fui lendo, não tinha entendimento nenhum, mas quando eu cheguei no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, me deparei com o versículo onde diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A gente tem acompanhamento semanal aqui do pastor Eduardo da Igreja Batista do Bacaxeri. Ele faz um discipulado aqui semanalmente com um grupo de 10 meninas. A gente é acompanhado, assim, tem todo esse acompanhamento espiritual, você começa a ter o entendimento da Bíblia. Hoje em dia, quando eu estou em momentos tristes da minha vida, eu abro a Bíblia, começo a ler, ouvir, lembrar de tudo que a gente conversa com o pastor no discipulado, e a minha vontade só aumenta cada dia mais de frequentar a igreja, sair daqui totalmente transformado. Após o batismo, a Igreja Batista sempre nos acompanha. Tem um acompanhamento, tem encontros, tem conversas, para que não fique um batismo simplesmente por um número, né? Então, assim, também quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter se apresentado na minha vida, e em segundo lugar, à Igreja Batista e ao pastor Eduardo, por ter me dado essa oportunidade, tá me ajudando, tá me acompanhando, porque sozinhos a gente não chega a lugar algum. A assistência religiosa tem uma ferramenta muito importante na ressocialização, que é a nossa busca intensa aqui dentro da unidade prisional e também no departamento penitenciário como um todo. Através dos cursos cedidos pela Igreja Batista do Bacaxeri, na pessoa do pastor Eduardo, uma vez por semana está aqui com a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dessas presas que fazem o curso, e também no culto, que acontece uma vez no mês. A gente percebe que elas realmente querem uma mudança de comportamento, isso é notório a nível de segurança, e também uma busca no sentido de não precisar mais entrar numa ação criminosa para garantir o sustento da família, onde a procura por Deus mesmo é o caminho. Por amor de ti, ó Brasil, meus pés ficarão calejados e cansados, mas certamente se manterão formosos. Dedicarei a minha vida a percorrer vilas, favelas, litorais, cidades e o sertão. Conhecerei os lugares mais distantes, mais altos e mais remotos. Por amor de ti, ó Brasil, meus olhos resplandecerão com paixão. Minhas mãos tocarão os intocáveis, e de minha boca sairá palavras de bondade e graça. Por amor de ti, ó Brasil, me sentarei com prostitutas, conversarei com os que estão à margem da sociedade, cujo desprezo é a sua principal companhia, e com minhas mãos os doentes serão tocados. Por amor de ti, ó Brasil, manterei viva a esperança de ver o sertão transformado. Irei até o sertanejo e com bondade escutarei suas histórias. O meu coração, como o coração do Mestre, irá se encher de amor, assim como minha fé de que do chão seco pode transbordar um manancial. No prato vazio há de ter o pão, e no coração uma fonte de água viva. Por amor de ti, ó Brasil, chegarei perto dos mais pobres, os ajudarei a sonhar e a viver com dignidade, erradicando assim a fome de pão e de justiça. Por amor de ti, ó Brasil, olharei para as estatísticas e verei gente. Por amor de ti, ó Brasil, apresentarei ao índio um Deus vivo, que criou o sol, a lua e as estrelas. Chegarei aos palácios de poder e falarei de um governo supremo. Por amor de ti, ó Brasil, mostrarei às crianças que sofrem abuso um toque de compaixão. As mães, desoladas e tristes, receberão consolo e paz. Por amor de ti, ó Brasil, ensinarei à cultura cigana uma nova leitura de mãos que ficaram ensanguentadas, trazendo uma história de vida eterna. Por amor de ti, ó Brasil, pregarei aos quatro cantos a mensagem de um Deus que tem uma paixão peculiar pelo esquecido. O que a sociedade despreza,
Ele acolhe. O que o mundo destrói, Ele recupera. Ele me amou, com Ele aprendi a amar. Ao Brasil, devolvo o que de melhor recebi, seu amor. Uma carta não é um simples pedaço de papel com meia dúzia de palavras escritas. Ela traz consigo todo o sentimento de quem a escreveu. Em suas letras, existe a convicção de que há uma mensagem a ser dita. E em sua despedida, uma esperança de que aquilo que foi dito repouse no coração de quem a leu. Essa é uma carta de amor ao Brasil. E você tem a missão de entregá-la. Promotor, você faz parte dessa história. Tudo que temos construído até aqui tem a sua colaboração. Se orgulhe disso. Mais uma vez, gostaríamos de contar com você para fazer com que essa carta de amor chegue a todos os lugares do Brasil. Precisamos, como igreja, assumir de vez o nosso compromisso com a sociedade. Ir às ruas, abraçar os desabraçados, amar os que são odiados e discipular os sozinhos. Jesus se aproximou dos excluídos, curou os enfermos, perdoou os condenados e adotou os perdidos. Mas, sobretudo, Jesus amou. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e isso nos enche de alegria. Promotor, cumpra o seu papel, declare o seu amor ao Brasil. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estou alegre pela oportunidade de estar aqui transmitindo a mensagem, a palavra do nosso Deus ao coração dos irmãos, aquilo a qual o Senhor já falou ao meu coração, e o meu desejo é que Deus possa trazer uma mensagem aos seus corações, uma mensagem de conforto, de esperança, de ânimo, de fortalecimento, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, ó Deus, que nos alcançou. Te pedimos, ó Pai, que nesta noite o Senhor possa estar falando aos nossos corações, porque o Senhor conhece a nossa necessidade de te ouvir, ó Deus. Que o Senhor possa trazer uma mensagem que venha de encontro, ó Deus, às nossas ansiedades, ó Deus, a nossa vida como um todo, Pai querido, e que nós possamos ser fortalecidos pela Tua palavra, ó Deus, porque quando nós ouvimos a Tua palavra e nós colocamos o nosso coração nela, nós cremos nela, com certeza o Senhor pode operar milagres e maravilhas nas nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue conosco, ó Pai. Este é o nosso pedido e a nossa oração neste momento, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, o texto que eu vou estar pregando para os irmãos nesta noite é um texto muito conhecido dos irmãos, que está lá em 2 Samuel, capítulo de número 12, e nós estaremos nos detendo do versículo 1 até o versículo 15, parte A. Nestes versículos nós temos aquela passagem onde o profeta Natã, ele repreende Davi por conta do pecado do adultério que ele tinha cometido. O tema da nossa mensagem nesta noite, ele é relacionamento de submissão a Deus. Então, em 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo 1, fazendo a leitura bíblica, nos está assim. Minha Bíblia é a versão Almeida, revista. Então, capítulo 12, verso 1 está assim. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junta com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar
das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Versículo 15, parte A. Então Natã foi para a sua casa. Então, aqui neste texto, nesses 15 versículos, nós podemos observar algumas coisas. A primeira é a seguinte: logo no versículo 1, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã, ele era profeta. Este profeta Natã, no Antigo Testamento, não existe assim uma introdução a respeito da sua vida, senão que ele era profeta. Este profeta Natã, ele aparece em 3 pontos importantes da vida de Davi. Dentre esses 3, nós temos esta passagem, onde ele repreende Davi por conta do adultério que ele havia pecado. Nós temos aquela passagem onde Davi ele intenta no seu coração em construir um templo ao Senhor. E também temos o profeta Natã exercendo um papel importante na coroação do rei Salomão. Outra questão interessante: Natã entra em audiência com o rei e propõe um caso hipotético. Segundo o costume da época, o rei ele também tinha como atribuição fazer julgamentos, julgar as questões do povo. No Israel antigo, existia como se fossem tribunais espalhados pela nação de Israel, que eles tinham competência para julgar aquelas questões de menos complexidade. E as questões mais importantes ou mais complexas, elas eram levadas até o rei para que o rei julgasse. Então, Natã, provavelmente, ele pediu para que ele tivesse uma audiência com o rei, para que ele narrasse, levasse até o rei um caso de extrema importância. E o rei recebeu a Natã, e Natã ele propõe aquele caso hipotético para o rei. E o caso era o seguinte, versículo 2. Natã ele começa dizendo que havia 2 homens, um rico que tinha ovelhas e gado em grande número, partindo do versículo 3, e um homem pobre que não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que essa cordeirinha
este homem a tratava em um relacionamento como se essa cordeirinha fosse um dos membros da sua família. No entanto que o texto diz que essa cordeirinha comia do seu prato, bebia do seu copo e dormia nos seus braços. Partindo do versículo 4, a narrativa nos diz que um viajante foi até a casa do homem rico. Então, ou seja, o homem rico recebeu uma visita. E esse homem rico, tendo em vista que ele tinha gado e ovelhas em grande número, em vez dele pegar um dos seus animais para preparar uma refeição, um banquete para aquele seu visitante, ele foi e pegou a única cordeirinha que aquele homem tinha e preparou uma refeição para o seu visitante. Partindo do versículo 5. Quando Davi ouve isso, o texto nos diz que se acendeu sobremaneira a ira de Davi contra aquele homem rico, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor. Em algumas traduções, em especial a Bíblia NVI, ela traz a seguinte tradução: juro pelo Senhor. Então, Davi, ele se coloca na posição com um juramento, para deixar bem claro para o profeta Natã que as suas palavras iriam se cumprir. E ele conclui, né? O homem que fez isto deve ser morto. Aqui é interessante observar o seguinte, que Davi dá a sentença de morte para aquele caso hipotético. Mas também é interessante observar que o caso que Natã havia narrado para ele não era um caso de homicídio. Segundo o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele traz situações em que a pessoa deve ser punida com a morte. E dentre essas situações, o caso mais grave pelo qual a pessoa deve ser punida com a morte, segundo o Antigo Testamento, era no caso de assassinatos. Mas só que aqui, o profeta Natã não narra um assassinato para o rei Davi, mas ainda assim, Davi ele dá a sentença de morte e justifica sua sentença de morte pelo fato dele não ter usado de misericórdia, segundo algumas traduções, ou, segundo aqui a minha Almeida, pelo fato dele não ter se compadecido daquele homem pobre. E ele diz, com relação, versículo 6, com relação à cordeirinha, o homem pobre será restituído em 4 vezes. Sabe o que é interessante observar, irmãos? Eu vou fazer aqui uma simulação hipotética para que nós venhamos compreender a questão do julgamento. Como essa questão do julgamento é algo extremamente importante. Para aqueles que não sabem, eu sou advogado. E eu trabalho, perante a justiça, perante juízes, membros do Ministério Público. E eu tenho observado que a função do juiz é uma função extremamente importante. Não é qualquer pessoa que tem capacidade para ser juiz. Porque o juiz, ele tem como competência, o estado da competência, para que ele venha julgar casos, para que ele venha julgar os conflitos de interesses da sociedade. E essa função não é uma função fácil. Eu tenho observado alguns juízes, e dentre essa minha observação, algo que eu achei extremamente interessante é o seguinte, é que existem alguns juízes que eles têm um cuidado muito grande com que as suas decisões elas venham ser uniformes, que ele venha ter um único julgamento e um único entendimento com relação às matérias que são levadas a ele para que ele venha julgar. No meu entendimento, e segundo algo que eu ouvi de uma juíza uma vez, que me faz eu compreender dessa forma, a preocupação dos magistrados que agem dessa forma é para que eles não venham ter 2 pesos e 2 medidas. Usando aqui um provérbio bem popular nosso, o mesmo pau que vai bater no Francisco também tem que bater no Chico. E é interessante observar o seguinte, que uma vez eu estava em uma audiência e um advogado requereu da juíza que ela tomasse uma determinada posição com relação ao caso dele.
E ela virou para ele e disse o seguinte, falou assim, doutor, eu não posso tomar essa posição que o senhor está me pedindo, porque o meu entendimento com relação a esta matéria é este. Eu entendo desta forma. Mas é interessante que esse advogado, ele insistiu com a juíza, insistiu, mas excelência, analisa o meu caso de uma forma individualizada, esse meu caso a senhora tem que tomar uma decisão diferente. Aí a juíza concluiu da seguinte forma, falou assim, doutor, eu não posso analisar esta matéria que eu tenho este entendimento de uma forma diferente ao seu caso, porque se eu fazer isso, eu vou estar sendo injusta com todos os outros casos que eu já analisei e eu tomei essa posição. Então, quando eu ouvi isso dessa juíza, e com base naquilo que eu também tenho reparado com relação a alguns magistrados, a preocupação é que eles venham ter um único entendimento com relação àquela matéria. Com relação a essa matéria, o meu entendimento é este. E o porquê que eu quero dizer isso para os irmãos? Imaginem, eu vou criar uma situação aqui hipotética, que nós estivéssemos na posição de juízes, e nós tivéssemos que julgar uma demanda, porque foi isso que aconteceu com Davi. Davi estava ali na posição de juiz e ele tinha que julgar aquela demanda, ainda que hipotética, mas ele tinha que julgar aquela demanda que havia sido colocada para ele, porque a princípio ele não sabia que o profeta Natan, ele estava falando, mas de uma forma hipotética para ele, para que ele pudesse introduzir a repreensão que ele tinha para o rei. Embora alguns teólogos levantem a hipótese que aqui poderia se tratar de uma parábola, essa hipótese ela não tem fundamentação para que, pelo menos no meu entendimento, conforme eu tenho lido, fundamentação para se sustentar. Então, ele tinha que julgar aquela situação. Então, imagine que se nós estivéssemos na posição de juiz. E o meu caso hipotético é o seguinte, imagine que você estivesse em duas causas para julgar. Duas causas para julgar. A primeira causa, você foi afrontado. Você foi afrontado, você recebeu uma afronta. Esta é a primeira causa. E a segunda causa é o seguinte, você afrontou alguém. Esta é a segunda causa, você afrontou alguém. Os irmãos podem observar que o objeto das duas causas são o mesmo, a matéria é a mesma, que é a afronta. Só que em uma causa, você que foi afrontado. Na outra causa, você afrontou alguém. Qual que seria o nosso julgamento? Será que nós teríamos um único julgamento para aquela matéria? Ou será que nós iríamos julgar a nosso favor de uma forma diferente da forma que nós julgaríamos a causa de uma terceira pessoa? Talvez, se Natan logo de início tivesse dito para Davi, Davi, eu estou aqui para narrar, para dizer o seu pecado, e você que vai julgar o seu pecado. Será que Davi iria se acender no seu furor e falar, não, a minha sentença tem que ser a morte, profeta Natan? Será? É isto que eu gostaria de provocar na mente dos irmãos. O quão difícil é nós julgarmos certas situações. E eu também gostaria que os irmãos refletissem a respeito disso, porque muitas vezes, quando nós recebemos a afronta, o julgamento que nós queremos para aquela afronta é um. Só que quando nós somos afrontados, com certeza o julgamento ele é outro. Ou melhor dizendo, quando nós somos afrontados, o julgamento é um. Mas quando nós afrontamos alguém, com certeza o nosso julgamento é outro. Quando uma pessoa nos afronta, nós queremos justiça. Justiça tem que ser feita. Mas quando nós afrontamos outra pessoa, como será que nós ficamos no nosso julgamento? Algo que nós nunca podemos esquecer, irmãos, é que todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção, somos indignos da graça e da misericórdia de Deus. Se existe algo, irmãos, que eu nunca subestimo, é a nossa humanidade, irmãos. Quando nós damos lugar à nossa carne, nós somos capazes de cometer pecados, de ter atitudes, de deixar qualquer pessoa de queixo caído. Nunca subestime a nossa humanidade. É este o conselho do irmão Daniel para os irmãos e que eu tenho na minha vida. Eu não tenho dúvida, irmãos,
que se eu der lugar à minha carne, se eu der lugar aos meus desejos carnais, eu sou capaz de cometer atitudes de deixar qualquer irmão de queixo caído, escandalizado, a ponto de dizer como o irmão Daniel foi capaz de fazer isso. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Natã diz para Davi: Davi, você é o homem. Logo em seguida, partindo do versículo de número 7, o Senhor, ele faz um resumo da vida de Davi. Logo lá no versículo 7, o profeta Natã diz para Davi: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Verso 8. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Analisando esse texto e trazendo uma aplicação para as nossas vidas, eu vejo como se o próprio Deus estivesse falando para Davi o seguinte: Davi, vamos fazer uma reflexão aqui, vamos fazer uma reflexão da sua vida, desde o momento que eu te chamei, desde o momento que eu te ungi, até os dias de hoje. E esse resumo, embora ele seja simples, ele pega toda a vida de Davi, desde o momento da unção dele até aquele momento. Deus começa dizendo para Davi, fala: Davi, fui eu que te ungi como rei sobre Israel. Você se esqueceu disso, Davi? Fui eu, Davi, que te livrei das mãos de Saul. Ou você está achando, conforme o texto nos narra, no livro de 1 Samuel, às vezes que Saul tentou matar Davi, às vezes que Saul, ele pegou uma lança nas suas mãos, e mesmo como Davi, estando numa curta distância dele, Saul lançou com toda a fúria aquela lança na direção de Davi, e aquela lança não atingiu a Davi. Todas as perseguições que foram feitas contra Davi, o Senhor diz para Davi: Davi, eu te livrei das mãos de Saul. Você se esqueceu disso? Ou você acha que foi a sua força, a sua habilidade com a espada, as suas estratégias militares que te livraram? O Senhor continua: fui eu, Davi, que dei a casa de teu senhor nas suas mãos, e as mulheres do seu senhor nos seus braços. Porque, segundo o costume da época, quando um rei ele morria, as mulheres que compunham o seu harém, elas ficavam em posse do seu rei sucessor. E continua: fui eu, Davi, que te dei a casa de Israel e a casa de Judá. Fui eu que te coloquei como líder da casa de Israel e da casa de Judá. E é interessante que Deus ainda demonstra generosidade com Davi. Ainda aqui no versículo de número 8. E, se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, é como se o Senhor estivesse dizendo para Davi: Davi, e se algo ainda estivesse te faltando, eu teria te acrescentado aquilo que você necessita. No entanto, no versículo de número 9, o texto nos diz: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? E a pergunta que me surge aqui neste versículo é a seguinte: quando desprezamos a palavra do Senhor? E a resposta está na própria parte A do versículo: quando fazemos o que é mal aos seus olhos. Toda vez que nós fazemos aquilo que é mal perante os olhos do Senhor, nós desprezamos o Senhor, os seus mandamentos e a sua palavra. E no caso de Davi, ele tomou a mulher de Urias, o heteu, e permitiu que ele fosse morto através da espada dos filhos de Amon. E logo a partir do versículo 10 nós temos: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa,
porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Aqui algo que eu acho interessante é a forma com que o autor ele narra a repreensão do profeta Natã. Isso eu acho extremamente interessante, porque nós podemos ver que em hora o autor ele fala na primeira pessoa, outra hora ele não fala na primeira pessoa, e quando eu vejo isso eu acho interessante porque muitas vezes nós achamos que as profecias, óbvio que cada profeta ele teve uma intimidade com Deus, Deus se revelou de uma forma especial para cada um dos profetas, mas nós achamos que muitas vezes no ato profético, o próprio Deus está lá falando na orelha do profeta e o profeta está repetindo as palavras do Senhor automaticamente. Dentro da teologia existe uma corrente a qual eu sigo que acredita que não era desta forma que Deus ele passava suas mensagens para o seu profeta. Deus ele tinha uma forma de passar a mensagem para os seus profetas, levando em consideração os valores éticos e morais do seu profeta, levando em consideração o sentimento do profeta. Se nós formos fazer uma análise gramatical aqui do texto, nós vamos ver que o próprio profeta ele se sente indignado com aquela atitude de Davi. Talvez seja esse o motivo pelo qual aqui no versículo 9, o profeta diz, porque você desprezou, usa essa palavra, porque você desprezou, Davi, a palavra do Senhor, porque você agiu com desprezo diante da palavra do Senhor. E avançando nos textos, nós vemos que as consequências dos erros de Davi, elas recaíram também sobre a vida dele. Eu me recordo que por esses dias eu estava assistindo um vídeo do YouTube e um rapaz ele estava reclamando que muitas vezes as pessoas que comentem o vídeo dele usam de palavras mal educadas contra ele. E ele disse o seguinte, muitas vezes as pessoas têm coragem de fazer isso porque está atrás de uma tela de um computador ou atrás de um celular, e aí escreve o que quer e acha que as suas palavras não podem ter consequências. E eu achei interessante isso. Ele disse o seguinte, muitas vezes as pessoas não se preocupam com as consequências dos seus atos e com as consequências das suas palavras. E na nossa vida não é diferente, irmãos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós iremos gerar consequências, sim, com relação aos nossos erros. E na vida de Davi não foi diferente. Partindo do versículo 10, a palavra do Senhor nos diz, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para sua mulher. Versículo 11, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. E foi isso mesmo que aconteceu. É só os irmãos continuarem a ler e meditar aqui no livro de 1 Samuel, os irmãos vão ver que o que Deus prometeu que iria fazer na vida de Davi foi desta forma que aconteceu. Versículo de número 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito desse versículo 13, que faz parte do título da nossa mensagem. Versículo 14. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aqui na parte A do versículo 14, não pode nos dar a seguinte interpretação, mas, porque com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Não pode parecer que o motivo pelo qual o filho de Davi ele ter morrido foi pelo fato de ele ter dado motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. A Bíblia NVI, tentando chegar mais próximo do sentido original do texto, traz a seguinte expressão do versículo 14.
Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então, ou seja, o motivo do menino ter morrido não é por conta dos inimigos do Senhor estarem blasfemando, mas sim, o insulto ele foi contra o Senhor. A afronta, ela foi contra o Senhor. Quando nós pecamos, irmãos, as consequências dos nossos pecados podem alcançar terceiros? Sim, podem alcançar terceiros. Mas a afronta primária, ela é contra o Senhor. E versículo 15, então, parte A, então Natã foi para a sua casa. Agora, por qual motivo que eu coloquei como tema da mensagem relacionamento de submissão a Deus? Qual foi o motivo pelo qual eu coloquei este tema? Algo que me chamou a atenção, que me fez eu colocar este tema da mensagem é o seguinte: é o fato de Davi reconhecer que foi ele que pecou contra Deus. Foi isso que me chamou a atenção. Davi, ele reconheceu que foi ele que pecou contra Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 22, o evangelista Lucas, ele diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Muitos pregadores dizem que o fato pelo qual Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, era justamente um dos motivos esse, porque Davi, ele reconhecia que era ele que pecava, Davi, ele reconhecia o seu erro, e por aí vai. Eu sou um pouco tímido para fazer esse tipo de afirmação, eu vou com tanto cuidado. Na verdade, eu nem respondo isso, porque, embora alguns respondem, a Bíblia não diz o motivo pelo qual Deus chamou Davi, nas palavras do evangelista Lucas, de homem segundo o seu coração. A Bíblia não diz. Muitas vezes nós dizemos, o motivo foi esse, foi aquele ou foi aquele outro. Mas a Bíblia não diz. Deus não diz o motivo pelo qual ele chamou Davi de homem segundo o seu coração. No entanto, se nós formos fazer um exercício hermenêutico lá do livro de Lucas, capítulo de número 13, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele estava em Antioquia, o apóstolo Paulo estava em um sábado, o apóstolo Paulo estava dentro de uma sinagoga, após a leitura do profeta, o apóstolo Paulo ele pede a palavra para falar, e o apóstolo Paulo ele fez um resumo da história de Israel, partindo do seu povo, saído do Egito, sua peregrinação pelo deserto, até o resumo da história de Jesus Cristo com a sua ressurreição. E talvez esse versículo de número 22, onde o texto diz que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, ele está interligado, mas o fator primário que o autor ele quer destacar ali é o fato de que ele substituiu aquele que foi tirado. Por isso que ele começa, Tendo tirado Saul, levantou Davi, homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. No entanto, eu coloquei esse tema porque eu achei interessante o fato de Davi reconhecer que foi ele que pecou contra Deus. E quando eu olho isso, eu chego à seguinte conclusão. Quando Davi aceita a repreensão do Senhor e as consequências do seu pecado, isto se transforma em submissão a Deus. E esta submissão gera relacionamento. Foi por isso que eu coloquei este tema da mensagem. Relacionamento de submissão a Deus. Porque segundo o que eu entendi do texto, quando Davi reconhece que ele pecou contra Deus, ele aceita primeiro a repreensão do Senhor. Porque se nós formos analisar o texto, antes de Davi ele dizer, pequei contra o Senhor, Deus já havia repreendido ele, já tinha dado ali as consequências do seu erro. Fala assim, olha Davi, começa lá do versículo 10. Olha, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, Deus já havia dito para Davi, falou, Davi, a consequência dos seus erros vão ser essa. Jamais a espada vai se apartar da sua casa. Aquilo que você fez escondido, eu vou fazer perante os olhos de todo Israel e diante do sol. Aí Davi vai lá, ele reconhece, eu pequei com o Senhor.
Ou seja, ele aceita a repreensão e as consequências do seu pecado. Ele aceita. Ele fala, não, Deus ele está sendo justo, é justo. E sabe o que é interessante observar? É o seguinte, é que Deus disse para Davi que a espada jamais iria se apartar da sua casa. As consequências do pecado dele não ia ser algo que iria durar meses, ou anos, ou talvez algumas décadas. Não, Deus disse para Davi, jamais a espada irá se apartar da tua casa. Ou seja, as consequências do seu erro irão te acompanhar para o resto da sua vida. Eu vou repetir. Deus disse para Davi, as consequências do seu erro irão te acompanhar para o resto da sua vida. Enquanto você viver, você vai sofrer as consequências do seu erro. Por aí, a razão pelo qual, irmãos, meu irmão e minha irmã, nós devemos refletir com relação às nossas atitudes. Pensa com calma, irmãos. Nós não podemos dar as costas à palavra de Deus. Nós não podemos dar as costas aos conselhos do Senhor. Porque as consequências, elas podem ser irreversíveis. E mesmo assim, Davi, ele olha para Deus e diz, fala, não, ele aceita a repreensão e as consequências do seu pecado, e ele diz, eu pequei contra o Senhor. E no meu entendimento, este aceite a repreensão do Senhor e as consequências do seu pecado se transforma em submissão a Deus. Davi, novamente, ele se coloca no lugar da onde ele nunca deveria ter saído, de submissão a Deus, atento às palavras do Senhor. Se outrora ele tinha desprezado as palavras do Senhor, agora ele não despreza. Ele fala, não, eu estou aqui, Senhor, submisso a Ti. Eu aceito as consequências do meu pecado. E esta submissão, ela se transforma em relacionamento. Por isso que eu coloquei este tema. Relacionamento de submissão a Deus. E como este relacionamento ele está exteriorizado na palavra de Deus? Se nós estamos corretos em afirmar isso, alguns teólogos dizem que Davi, ele compôs o Salmo de número 32 após ele ter sido repreendido pelo Senhor. Então, logo após Davi ele ter sido repreendido pelo Senhor através do profeta Natã, ele compôs o Salmo de número 32. E, se estamos corretos em fazer esta afirmação, este ato de Davi, ele se transformou em relacionamento. Porquanto a palavra do Senhor nos diz, e eu peço que os irmãos abram comigo, no livro do Salmo, capítulo de número 32, para que nós venhamos fazer a leitura, e partindo do versículo 1, Davi diz o seguinte, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se transformou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o afligirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas veredas te darei conselho.
Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós, todos os que sois retos de coração. Aqui está o resultado do relacionamento de Davi com Deus, após ele ter aceitado a repreensão do Senhor e as consequências do seu pecado. Ele entendeu perfeitamente, falou, não, quem pecou fui eu, as consequências estão aí, Deus ele é justo, o que eu tenho que fazer é aceitar a repreensão e as consequências do meu erro, para que, querendo o Senhor, eu possa alcançar a misericórdia dele. E isso possa se converter em relacionamento na minha vida. Daí, talvez, o motivo pelo qual Davi ele declara esse Salmo de número 32. Agora, com relacionamento com Deus, com o seu relacionamento restaurado, porque o filho, ele não perde a filiação, mas ele perde a comunhão. Agora, com a sua comunhão restaurada, ele entende, fala, não, eu não vou ser como os ignorantes que ficam ali, batendo cabeça, não aceitam as consequências dos seus erros, querendo colocar os seus erros nos outros, querendo colocar a responsabilidade das suas atitudes nos outros. Não, não vou ser como esses, não. Quando eu fiz isso, aqui no Salmo de número 32, ele diz, quando eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, ou seja, passei por grande sofrimento. E quando eu não entendi que a responsabilidade é minha, e o que eu tenho que fazer é aceitar, sim, a correção e as consequências dos meus erros, eu só tive problema. Mas quando eu aceitei, este meu ato de submissão se transformou em relacionamento. E hoje nós temos o testemunho deste homem na palavra de Deus. Que se nós formos ler a história de Davi, nós vamos ver um homem que teve muitos erros, muitas dificuldades. Quando ele deu lugar à sua carne, ele cometeu um dos pecados extremamente hediondos que estão descritos na palavra de Deus. No entanto, ele também é um homem que está descrito na palavra de Deus como um dos grandes reis de Israel. Sofreu muito, irmãos, muito, até o final da sua vida, as consequências dos seus erros lhe acompanharam. Mas ele também está descrito na palavra de Deus como um dos grandes reis de Israel. É esta mensagem que eu gostaria de deixar ao coração dos irmãos, que Deus continue abençoando a todos, e eu vou estar encerrando este momento novamente com uma oração. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela sua graça e pela sua misericórdia em nossas vidas, ó Deus. Nós reconhecemos, Pai querido, que nós somos pó e cinza, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa humanidade, ó Deus. Nós reconhecemos, Pai querido amado, que nós não temos nada a lhe oferecer, ó Deus. Nós reconhecemos, ó Pai, que se existe algo de bom, algo de louvável em nossas vidas, tudo isto é mérito teu, é fruto e obra do Senhor, Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, para que nós venhamos ter, de fato, temor a Ti, ó Deus. E quando eu falo temor, eu não estou falando medo, eu estou falando que nós venhamos ter reverência e respeito a Ti, ó Deus. Que nós venhamos, Pai querido amado, de verdade, com todo o nosso coração, amar a Tua palavra. Que nós venhamos, ó Deus, amar, ter comunhão contigo, ó Deus. Que aquela chama, Pai querido amado, que um dia ardeu nos nossos corações, que alguns costumam chamar de primeiro amor, aquela alegria que nós tivemos, ó Deus, naquele exato momento, a qual o Senhor, Espírito Santo de Deus, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça.
e nós tivemos certeza que nós fomos aceitos por Ti, que nós fomos salvos por Ti, que nós nos tornamos Teus filhos, aquela alegria, ó Deus, ela possa arder os nossos corações todos os dias, ó Deus. Que nós venhamos, Pai querido amado, compreender o privilégio, embora nós não podamos alcançar, porque a nossa mente é extremamente limitada e nós não conseguimos alcançar nem compreender a extensão, a grandeza do Teu amor, mas que nós possamos, ó Deus, reconhecer o privilégio que nós temos de ser habitação Tua, ó Deus. Que nós possamos, Pai querido amado, sempre ter nas nossas mentes, nos nossos corações, ó Deus, que nós somos habitação Sua, Espírito Santo de Deus, que o Senhor habita dentro de nós, que o Senhor se alegra com as nossas vidas e também se entristece com as nossas atitudes. Que nós venhamos reconhecer isso a todo tempo e venhamos levar uma vida pela qual nós possamos alegrar a Ti, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos, Pai querido amado, viver uma vida por onde as nossas vidas venham ser uma oferta agradável aos Teus olhos, ó Deus. Que o Senhor possa olhar para nós e se alegrar das nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita, ó Pai, e perdoa, ó Deus, os nossos pecados e as nossas ofensas contra Ti, ó Deus. É no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos, agradecidos a Ti. Amém. Que todos tenham uma semana abençoada na presença de Deus e até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. 1, 2, 3, vai! Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória, o Seu poder, a Sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o Seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar, me tocar, me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.